Os cristãos não têm a mensagem da salvação. Vocês, cristãos, não têm a mensagem da salvação. Vocês têm a mensagem do livramento. Se vocês morrerem aí dentro da igreja, vocês vão para o mesmo lugar que todos os que estão perdidos vão. Mas vocês têm uma chance grande de se salvar. Vou explicar para vocês. Provérbio 24:11. Leia aí, Provérbio 24:11. Fala sobre três grupos de pessoas. O primeiro grupo, nosso Pai fala assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que estão cambaleando para a morte. Há um grupo de pessoas que tem um livramento para livrar o grupo de pessoas que estão sendo levados para a morte. Esse grupo de pessoas que estão sendo levados para a morte, eles não têm força. Se eles estão sendo levados, ele foi dominado. É como as pessoas normalmente dizem: rapaz, o álcool dominou aquele rapaz. O álcool dominou aquela pessoa está dominada pelo vício. São essas pessoas que estão viciadas no adultério, viciadas no álcool, viciadas na droga, viciadas na prostituição, viciadas em tudo que não presta. Essas pessoas estão no primeiro compartimento. Essas pessoas são um grupo que estão sendo levados para a morte. Ele não tem força. Por isso, vocês, quando vê esse tipo de pessoas, se você convive com esse tipo de pessoas, não pensa que ele faz isso por descaração, porque muitos falam: isso é descaração. Não é descaração. Eles não têm força. Eles estão sendo levados, segundo o Provérbio 24:11. Eles não têm força. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que estão cambaleando para serem mortos. Por que eles estão cambaleando para serem mortos? Eu vou explicar para vocês rápido. Cristãos, vocês não têm mensagem de salvação. Vocês oferecem salvação, mas vocês não têm. Vocês têm mensagem de livramento. Eu fui liberto por vocês. E quando eu cheguei aí no meio de vocês, eu fiz tudo que eu pude para livrar as pessoas que estavam lá onde eu estava. Lá no mundo que estava sendo levado para a morte. Vocês têm mensagem de livramento, que é uma mensagem linda. É lindo quando vocês passam com a Bíblia debaixo do braço, levando a mensagem nas casas, salvando lares, livrando pessoas, os pais das bebidas, livrando lares, livrando casamento. É linda a mensagem de vocês, mas de livramento. Salvação vocês não têm, mas tem um grupo que tem a mensagem da salvação. Esse grupo é o terceiro grupo. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que estão cambaleando para serem mortos. Então o grupo está sendo levado para a morte, o segundo grupo tem um livramento para livrar os que estão sendo levados para a morte, e o terceiro grupo tem a salvação para salvar os que têm o livramento, que livra os que estão sendo levados para a morte. É os três grupos do templo. Lembra o tabernáculo que Moisés levava consigo? Aqueles três compartimentos. O pátio é onde ficavam todos os pecadores. O santo, onde ficava o santo? Os sacerdotes aprendendo sobre o nosso Pai. Ali ele estava tendo conhecimento do nosso Pai. E o terceiro compartimento, o sumo sacerdote, onde tinha a presença do nosso Pai. É esse aí que tem a salvação. O terceiro grupo. Não queira o segundo grupo ter a salvação e nem o primeiro grupo ter o livramento. Porque o primeiro grupo, como pode livrar um alcoólatra, livrar outro alcoólatra da bebida? Não tem, os dois estão sendo levados. E no livramento, dentro das igrejas,
Por que eu falo igreja cristã? Porque são o povo do nosso Pai, ele foi espalhado por toda a terra, e nosso Pai começou a juntar, e a mensagem quem tem são os cristãos, que é lindo explicar isso aí, mas estou explicando agora sobre os 3 grupos. Você está entendendo? Não tem, vocês cristãos, não tem mensagem de salvação, vocês têm mensagem de livramento. Assim como o primeiro grupo não tem mensagem de livramento, pois o alcoólatra não pode salvar o alcoólatra, vocês também não têm mensagem de salvação. E o terceiro grupo, ele tem mensagem de salvação, ele não tem a mensagem de livramento. Por isso, como o terceiro grupo, conversa com algum alcoólatra, alguém que está nas drogas, na prostituição, automaticamente ele manda para a igreja. Ele manda para uma igreja, porque a igreja tem a mensagem do livramento. Ele está lá na droga, na prostituição, na Cracolândia, abandonado pela família, não tem mais família, está sozinho no mundo. Nosso Pai toca no coração dele, ele sente o desejo de ser liberto daquela situação que ele se encontra. Quando ele vem a mim, ou a qualquer um que tem uma mensagem de salvação, manda automaticamente para a igreja, porque a igreja tem mensagem de livramento. Lá ele vai ter uma família, ele vai ser chamado de irmão, ele tem uma família. E ali agora ele vai fazer algo que ele não fazia no primeiro compartimento. A primeira coisa que ele vai ganhar é uma Bíblia. E essa Bíblia tem 2 histórias. Tem a história do Criador e a história da criatura. Ou a história do pai e a história do filho. Vocês querem dizer que é uma história só? Não é, gente. Aí que está o engano de vocês. Não é o complemento, não é história. São histórias diferentes. Uma história é do pai, a outra história é do filho. Uma história é do Criador, a outra história é da criatura. Entendeu? Não é a mesma história. Aí é que está o engano de vocês, cristãos. Pensar que a Bíblia é um complemento, o Novo Testamento é um complemento do Velho. Não é. O engano de vocês está aí. Agora vocês têm a mensagem do livramento. Por que não é? Porque os que estão dentro da igreja cristã, todos vocês estão cambaleando para a morte. Aí que você vai entender o que é cambalear. Suspende um pé, baixa o outro, cambaleando para a morte. Porque dentro da igreja, quando você foi liberto, como eu fui liberto, pelos irmãos da igreja, você estava lá dentro da denominação, estudando sobre o nosso Pai, sobre o Filho, sobre a criatura, sobre o Criador e sobre a criatura. Quando você estava lá dentro estudando, você ouviu 2 vozes. Uma voz do Criador mandando você sair daquele meio, porque na igreja aí, no meio de vocês, cristãos, está o joio e o trigo. Vocês estão no meio de tudo que não presta, está aí junto com vocês. Tá. Nosso Pai chega para vocês e fala: sai do meio deles, povo meu, para que não seja cúmplice das suas abominações. Você não vai querer dizer para mim que nesses 3 grupos, o povo do nosso Pai está no meio dos que estão sendo levados para a morte. Não. O povo do nosso Pai não está no meio dos que estão sendo levados para a morte. Você não vai querer me dizer que o povo do nosso Pai está dentro da igreja tal, que tem que sair da igreja tal e vir para a igreja Y. Nada a ver. Porque todas as igrejas têm joio. O joio vai sair, o trigo vai sair do meio do joio e vem para o meio do joio. Porque tem igreja que fala, a igreja, não, eles têm que sair de todas as igrejas e vir para a nossa. A tua igreja tem joio? Tem joio na sua igreja? Ele vai sair do meio do joio e vem para o meio do joio? Meu Pai, o povo dele está no meio do joio. O trigo está no meio do joio. E ele só passa a ser povo do nosso Pai depois que ele ouve a voz do Pai e sai. Aí sim ele vai ser povo dele. Está entendendo? E vocês estão pregando que tem a salvação ali porque está ouvindo a voz da criatura. A criatura vira para você e fala: fica. O Criador fala: sai. A criatura fica. O Criador sai. Sai do meio deles para que você não seja cúmplice das suas abominações. E como está tendo abominação? O que tem de líder destruindo casamento, deitando com mulher casada. O que tem de criança sendo abusada sexualmente no meio dos joios que estão dentro das denominações.
Mas nosso pai está vendo tudo isso, por isso que está mandando você sair daí. Sai daí para que você não seja cúmplice. O que é que você quer aí dentro? Você é direito, você é honesto, você é íntegro. Você é um leão, você não é uma ovelha. Você é um leãozinho dominado aí no meio das ovelhas. Mas você não é ovelha. Eu já preguei sobre essa mensagem de ovelha e leão, mas tudo bem. Vamos à mensagem dos 3 compartimentos. Livros que estão sendo levados para a morte, salva os que estão cambaleando. Vocês que estão dentro das igrejas estão cambaleando. Está ouvindo a voz do Pai, sai, a voz da criatura fica. A voz do Criador sai, a voz da criatura fica. A voz do Criador sai, a voz da criatura fica. Aí tu vai morrer aí dentro. Tu morreu como o quê mesmo? Como coisa boa ou como coisa ruim? Peraí, imagine aí onde você mora, uma casa cheia de nóia, traficante, assassino, ladrão, prostituta, tudo que não presta, tudo que está no primeiro compartimento está dentro dessa casa. De repente o teu filho começa a frequentar essa casa. Qual o conselho, pai, tu vai dar para o teu filho? Tu vai mandar ele continuar nessa casa ou vai mandar ele sair? Ah, tu vai mandar sair, né? Bom, ótimo, e tu acha que meu pai ia mandar o quê? Te deixar no meio do joio? Tu acha que meu pai ia te deixar no meio dessa corja que está aí dentro das igrejas? Claro que ele ia mandar você sair. Sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice das suas abominações. Sai e vem servir o nosso Pai em espírito e em verdade. Agora sim, no que você sair da denominação e rejeitar a criatura, agora você está com a mensagem da salvação. Você está na jurisdição do Todo-Poderoso. Aqui embaixo, ninguém tem poder contra você. Ninguém tem poder contra você se de cima não for dado, porque você está no 3º compartimento. Você tem a mensagem de salvação. Sai dela, povo meu. Sai. Sai para que não seja cúmplice das suas abominações. Os cristãos não têm a mensagem de salvação. Quando vocês saírem prometendo a mensagem de salvação, vocês estão mentindo. Vocês têm a mensagem do livramento, que é lindo a mensagem de vocês. Lindo a mensagem do livramento. Mas de salvação vocês não têm. Vocês estão cambaleando porque estão ouvindo 2 vozes aí dentro. Está ouvindo a voz do Pai mandando você sair. Ó, sai, fica. Sai, fica. Sai, fica. Cambaleando. Você lá no céu, você desobedeceu ao nosso Pai. Desobedeceu o Criador, ouvindo a criatura. Foi expulso para o paraíso. Quando chegou no paraíso, meu pai te deu limitação, criou esse corpo. Esse corpo, você é esse corpo? Não. Você não é esse corpo. Você não é esse corpo. Você é eterno. Esse corpo simplesmente é onde está você. Esse que está te falando e esse que está ouvindo é eterno. Esse corpo é como se fosse aquele carro que te locomove para... Você vai na rua, vai tudo quanto é lugar com um carro. Você é aquele carro? Não, como você também não é esse corpo. Você é eterno. Você está aqui escolhendo o caminho da vida e do bem ou o caminho da morte e do mal. Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Eu vou prometer algo, eu vou aconselhar-te. Eu vou te propor algo que não está em cima no céu para que tu venha me dizer quem subirá ao céu para me falar. Nem do outro lado do mar para que tu venha me dizer quem atravessará o mar para me falar. O que eu vou te propor está dentro de você. Está na tua boca, está no teu coração. Nesse momento eu vou te propor a vida e o bem, a morte e o mal. Aconselho-te, escolha a vida para que vivas tu e a tua descendência. E meu pai vem e fala, eu sou a vida. E o que é o bem, meu pai? Bendito é o homem que confia em mim. E o que é o mal, meu pai? Maldito é o homem que confia no homem. Se meu pai é a vida e o bem é o homem, bendito é o homem que confia nele, o que você quer de novo confiando na criatura? No céu, lá na vida, nós desobedecemos. Cremos na criatura, fomos expulsos para o paraíso. Chegou no paraíso, meu pai criou esse corpo limitado e nos colocou novamente nesse corpo. Nos deu a segunda chance. Rapaz, que chance maravilhosa. Nosso pai descia, na virada do dia, nosso pai descia para nos visitar. Foi o que aconteceu? Obedecemos a criatura. Fomos expulsos do paraíso. Colocou só uma espada. Um fio da espada. Por isso que na parábola do rico e Lázaro, o rico pede, pai Abraão, peça para que
Lázaro, põe o dedo na água e coloca na minha boca, que eu não aguento mais o calor, o infernal que tá aqui. O pai Abraão falou, ó, e olha que como ele conhecia, né? Como ele era conhecedor, é um cristão que está falando. Porque é um cristão, o pai Abraão, ele conhece. Pai Abraão, manda que Lázaro coloca o dedo na água e põe na minha boca. Olha a distância que está o paraíso do inferno. Só que Lázaro não via ele, mas ele via o que ele perdeu. O paraíso maravilhoso que ele perdeu por esse segundo de vida aqui nesse inferno, que é a terra. Ele viu o que ele perdeu e você também está vendo. Você está entendendo o que foi que o pai Abraão falou? Infelizmente, quem está lá não pode passar para cá e quem está aqui não pode passar para lá. Então, pai Abraão, manda que Lázaro desça e prega para meus filhos. Que dor vai ser, viu, filho? Porque essa mensagem, o que você está escolhendo, a vida e o bem, vai servir para você e para a tua descendência. Assim como a morte e o mal vai servir para você e para a sua descendência. Que dor vai ser quando você chegar no inferno, se você não aceitar o nosso Pai, ouvir o nosso Pai, abandonar a criatura e ouvir o Criador. Quando você chegar no inferno, imagine a dor que vai ser lá. Estrupado, é a mesma coisa de um presídio, vai ser logo estrupado, esfaqueado, você vai querer morte, mas lá não tem, lá é eternidade, é sofrimento eterno, queimando e o Satanás com uma raiva, porque você certamente pediu uma nova chance, nosso Pai te deu, com uma raiva no segundo, no terceiro compartimento, imagina no segundo. Imagino que eu esteja ouvindo essa mensagem, a maioria são cristãos. Você no segundo compartimento, de repente no inferno, sofrendo, o mal manda te chamar. Manda chamar aqueles nomes que ele chama. Tipo, chama aquele otário lá. Manda ele vir receber aquele que ele pregou e convenceu lá na terra. Quando você vê, tá lá. Teu filho chegando, imagine a dor. Se tu não tá aguentando a dor, imagine tu ver o teu filho passando tudo que tu tá passando no inferno. Porque por causa da tua mensagem. Pai Abraão, manda que pregue para meus filhos, para o meu pai, para minha família, para que ele não venha para esse inferno que eu tô. Agora imagine você no paraíso. Você é um filho pródigo, volta para o teu pai. Imagine você no paraíso. Quando você chegar, o que é que tem preparado para você, filho pródigo? A vida. Uma festa maravilhosa. Esse é meu filho que estava morto, agora vive, porque tu voltou para a vida. Agora vive. E lá tem uma festa preparada maravilhosamente para o filho pródigo que é você.